Bom dia a todas e todos. Estamos mais um dia com live, né, para falar de temas importantes para a cidade e para a sociedade nesse tempo de isolamento. Hoje a gente tem aqui como convidados pessoas que são lideranças na área da cultura, que têm atuado muito na luta, não só hoje em tempos de pandemia, mas uma luta histórica, pessoas com experiência na área artística. A Mari Martinez, que é jornalista, produtora cultural, enfim, o currículo dela é vasto, mas ela tem atuado muito na articulação estadual e faz parte da assessoria da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Então, tem acompanhado os temas que são debatidos a nível estadual lá de dentro da Assembleia. Então, é muito importante, nesse momento, nós ouvirmos ela. E também a gente está aqui com o Luciano Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura. Então, tem acompanhado a cultura desde muito. Ele é das artes cênicas, né? Também atua muito na questão do circo, as artes circenses. E, enfim, tem outros cargos também que ele acumula, que depois ele poderá falar para nós, né? Da liderança de várias instituições, aí o SATED também está na diretoria, e eu quero colocar para vocês o seguinte, quero primeiro agradecer imensamente vocês poderem estar aqui conosco, despender o tempo de vocês para explicar para a sociedade que nós precisamos saber como está a cultura. A cultura foi ouvida, ela está sendo olhada pelos governantes. A gente vê que tem um discurso social, a economia em primeiro, a economia em primeiro, a economia em primeiro, insistentemente esse discurso e as vidas em segundo. Bom, mas a cultura não faz parte, então, do setor econômico? Ela não fomenta a economia? Isso é um mito que eu acho que a gente tem que desconstituir. Nós já tivemos aqui outro momento uma live sobre a cultura, com a Milton Braga, enfim, a Marlise também esteve aqui, e a gente quer hoje ouvir vocês sobre as questões recentes que foram, né, de embate nacional, inclusive. Então, eu quero passar inicialmente para a Mari, para ela colocar essa lei da emergência cultural. Que lei é essa? O que ela produz? Ela vai se efetivar? Não vai? Qual é a perspectiva? Como o setor cultural e artístico, né, está olhando ela e, particularmente, algumas questões da situação nossa, do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Como esse setor tão importante está sendo observado pelos governos ou não está sendo observado. Então, sejam bem-vindos, Mari e Luciano, e passo para a Mari. Então, bom dia, boa tarde, né, gente? Jonas, Luciano, que momento importante, né, da gente estar debatendo aí as questões culturais. Te agradecer, Jonas, e parabenizar pela luta, né? A gente acompanha aí toda a tua combatividade também, né, em defesa aí de Porto Alegre, da saúde, da educação, né, professor de música também, né, isso aí aprendi no teu currículo, e então dizer que a gente está junto, né, é muito importante, né, não só nesse momento, mas eu acho que estou aqui em companhia de quem sempre lutou, né, por esse outro mundo possível, e agora cada vez mais urgente, né. Então, meu nome é Mariana, né? Sou Mari, já encurtei para facilitar, e hoje eu estou colaborando, né? Tendo a honra aí de colaborar na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, ao lado da deputada Sofia Cavedon, que também é uma grande defensora da cultura, e depois eu falo um pouquinho mais sobre essas ações que estão rolando na Assembleia Legislativa, né? Mas então, a cultura ela já vinha sendo super sucateada, perseguida, maltratada, né? Assim como áreas, né, tão importantes como a educação, como a saúde, o serviço público, né? Por governos como Bolsonaro, por governos como Eduardo Leite e Sartori, né, que já vinha, né, na cidade de Porto Alegre também, né, das gestões do MDB, depois agora nessa gestão do Marquesan, a visão não foi diferente, né, e sempre sucateando a cultura. Bolsonaro ainda mais abertamente numa guerra, né, contra a cultura, em defesa da censura. Então, a gente já entrou, né, nessa questão da, enfim, crise mundial, né,
super, já com um desafio enorme de, nos últimos anos, com, né, sem políticas públicas nenhuma, né? Tá cortando só para mim, Luciano? Em defesa da cultura, antes do tá cortando. corona, Mari, né, antes dos Mari, impactos só um do momentinho. Covid, e agora, então, a situação cultural ficou ainda mais desafiadora. Mas uma das boas notícias foi essa luta, né, essa aprovação da lei de emergência cultural. Voltou, será? Mari, tá cortando. Agora voltou. Tá, tu retoma que o último meio minuto nós não conseguimos te ouvir. Tá. Não, a internet é sempre esse desafio, né? Mas então a gente está falando, né, num cenário complicado, mas de uma vitória importante que foi a Lei de Emergência Cultural, né? Aprovada, né, recém-aprovada, né? Quase por unanimidade, né, no Congresso Nacional. Todos os partidos votaram a favor, menos o Novo, Partido Novo, né? Mas que foi uma construção coletiva, né? Que misturou, né, várias iniciativas junto com a deputada federal Benedita, a deputada federal Maria do Rosário, né, fizeram proposições de lei e elas, então, com a relatoria da deputada Jandira Fegali, né, fizeram essa lei emergencial, lei de emergência cultural que foi aprovada. A lei, é importante salientar, que ela ainda vai para o Senado, né, e depois ela vai para a sanção do presidente, então tem muita luta ainda, né, para até ela ser um benefício real para a população. Muito importante o setor cultural continuar engajado, e ela libera recursos, né, cerca de 3 bilhões de reais para serem divididos entre estados e municípios para essa ajuda emergencial ao setor da cultura. A lei, ela divide essa ajuda emergencial para o setor em 3 frentes, né? Seria a renda básica, essa renda mensal. Essa renda ela foi absorvida no projeto porque o presidente vetou os trabalhadores da cultura, né, no auxílio emergencial geral. Então, essa lei ela traz a renda mensal, depois ela traz um subsídio mensal para manutenção de espaços, instituições e organizações culturais comunitárias, e também tem outra frente de editais e chamadas públicas, através dos fundos, né? Então, são 3 frentes de apoio ao setor, e cerca de 3 bilhões a serem divididos no Brasil. Procurei aqui uma tabela, está previsto ainda para o Rio Grande do Sul, cerca de 69 milhões, né? Através dessa lei. É importante ressaltar que a lei, ela está trabalhando com recursos represados da cultura, recursos represados do Fundo Nacional de Cultura. Ela não está tirando recursos de outros setores ou recursos que poderiam ser aplicados em outros setores, né? Ela recuperou recursos do Fundo Nacional de Cultura que não tinham sido utilizados ainda, né, em benefício do setor, e direcionou, né, dando prazo e destino para esses recursos. Então, realmente, é uma grande vitória, né? Acho que foi feita uma construção coletiva, está cortando, o pessoal está dizendo, mas, enfim, estou tentando continuar aqui, né? Continuo, Jonas, ou tu quer trocar? Não, continua. O Luciano também, se cortar aí, Luciano, porque daí às vezes a gente sozinho não percebe que cortou. Se cortar, tu avisa também, que daí tá cortando para os dois. Para mim, no momento de antes ainda, aquela mensagem. Perfeito. Então, temos essa luta, né, pelo Senado, né, da Lei de Emergência Cultural, temos essa luta pela sanção do presidente, e depois essa luta dentro dos nossos estados e municípios para destinação desse recurso, né, ser feita de maneira democrática, ser feita com participação da sociedade civil, né, ser feita com discussão com as entidades, né, com os conselhos estaduais de cultura, com os conselhos municipais de cultura, com as entidades representativas, para que realmente seja um recurso que beneficie o setor, né, Jonas?
Mais ou menos o panorama, então, é esse no momento. A lei está indo para o Senado e a gente quer continuar mobilizado através de reuniões virtuais, através de campanhas, através do diálogo com a nossa bancada de senadores aqui no Rio Grande do Sul, para votarem, né, a favor da Lei Emergencial da Cultura. No Brasil, são mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura, né? No estado do Rio Grande do Sul, tem um cálculo que o setor cultural, o setor criativo cultural, ele gera mais empregos, né, que o setor automobilístico, que a indústria farmacêutica, se aproximando, assim, da indústria calçadista. Então, são muitos trabalhadores e trabalhadoras que movimentam a economia, né, que ajudam aí a gente formar a nossa identidade cultural, recuperar a nossa autoestima, tem transversalidades gigantescas com a saúde, com o bem-estar, com a educação, né? Então a cultura é um agente transformador, né, desse mundo melhor, movimenta a economia também, se a gente vai falar de números, né? Um gestor que não enxerga a cultura como estratégica, né, para também esse desenvolvimento econômico e social, tá com um pensamento atrasado, né? Então a gente vai ter bastante pautas aí para a cultura, tanto, né, nessas eleições municipais, né, que a gente quer enfim, romper com esse ciclo de sucateamento, né, com essa visão neoliberal, com essa visão atrasada, que não apoia a cultura, e também na questão da lei de emergência cultural, agora muita luta para que ela realmente chegue, né, aos fazedores. O que tu acha, Luciano? Pois é, Mari, que situação, né? Quem diria que poderia piorar? Mas é isso aí, né, Maria? Eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso, se planejar, se organizar, porque já estava difícil, né? E agora deu uma piorada, tentar ver o que a gente tira de bom dessa situação toda, mas realmente a lei emergencial é importante, né? É importante que a gente esteja construindo ela, que a gente esteja debatendo ela, que a gente tenha apoio sobre ela, né? Mas realmente, né? Tentando retomar, assim, a situação da cultura de antes, né? Para a gente também não achar que só está pior desde agora. Desde quando foi extinto o Ministério da Cultura, né? Acho que ali foi um início, assim, de um rompimento, assim, né? E antes disso a gente tinha esperança que políticas de cultura estavam sendo construídas, né? A gente tinha editais pela Funarte, né? A gente, de repente, aqui é uma live, né, que de repente mistura a questão da educação e da cultura, né? E às vezes eu fico pensando assim que pô, a gente, como artista, como fazedor de cultura, na verdade, a gente deveria estar nas escolas também, né? Ensinando a arte, ensinando a cultura, porque é ali que a gente forma o nosso público, às vezes, né? É ali que a gente desperta o interesse pela cultura, por, de repente, assistir um teatro, gostar de circo, mas hoje em dia, de repente, até praticar alguma coisa de circo, né? Fazer um malabares, se equilibrar numa perna de pau, e a gente perdeu isso, né? A gente não conseguiu se planejar o suficiente para estar nas escolas, para ter professores, para ter mais arte, né? Em vez de aumentar isso, diminuiu isso, né? Fechou isso, né? E eu acho isso um problema sério, porque a gente deveria estar nesse processo de formação mais intenso, né? Eu cheguei a dar aula em escolas num outro momento que havia mais incentivo, e o resultado eu já vejo hoje, vários alunos meus foram para as artes, né, são praticantes de arte, ou fazem outra coisa, mas têm um respeito pela arte muito grande, né, eu vejo que dentro das suas comunidades eles são potenciais, porque é isso, né? Na minha aula, por exemplo, a gente trabalhava maquiagem, trabalhava perna de pau, trabalhava equilíbrio, rapel, então, tipo, eles depois foram para as artes visuais, alguns, entende? Então, eu acho que a gente já perdeu aí, né, quando a gente não está na escola com arte, né, e a gente tem vários profissionais, a gente forma a universidade, né, de artes cênicas todo ano, e a gente não tem esses profissionais lá. Mas, e vindo para o agora, né, a gente fica
observando o Funproarte só pagando as dívidas há 4 anos, né, em vez de estar lançando um edital, né, ou somando mais verbas para essas, além desses pagamentos, né, anteriores, e a gente tem um fundo que não é ativado há 4 anos, né, sem editais, né, um edital, assim, realmente substancial, né, que atinja todo mundo, que aprove, sei lá, 10, 20, 30, 40 projetos, né, e isso é lamentável, né, eu acho que aí a gente vê a privatização, os espaços fechados, né, a falta de incentivo, é muito perigoso isso, e não é por falta do conselho pedir, cobrar, a gente parece que fica com uma ferramenta, assim, que é aquela coisa assim, parece que te ouvem, mas não te escutam, né? Então, é lamentável isso, assim, a gente aí já está com a eleição do conselho atrasada, sendo que a gente pediu desde setembro do ano passado para que a gente fizesse isso, então fica parada, mas o conselho entrou no Ministério Público com essa questão dos fundos, né? Porque os fundos existem, a gente quer saber o que aconteceu com esse valor, como foi aplicado, onde foi aplicado, por que não se cumpre a lei, né? Então, a gente está nessa luta junto com o Ministério Público isso já faz mais ou menos uns 15 dias que foi efetivado, 15 dias, 20 dias, então daqui a pouco a gente pode ter mais respostas, né? Falando um pouco sobre a questão do circo, né, a gente tem lonas aí pelo Rio Grande do Sul inteiro, né, a gente fez esse mapeamento, nós temos 28 lonas de circo pelo Rio Grande do Sul, muitas estão com dificuldades, não podendo se apresentar, né, e estão lá montadas, e todo mundo sabe que a lona é isso, é como se fosse um acampamento ali, então algumas cestas básicas a gente conseguiu, tanto com a comunidade, com a prefeitura e com o estado, né, apesar disso, assim, a nível de política pública, é muito pouco, gente, acho que a cesta básica, assim, às vezes os artistas têm até, assim, vergonha de dizer que estão precisando, entende? Então, acho que é importante manter, mas não é só isso, né, cara, a gente precisava de muito mais do que isso. Alguns circos tentaram fazer essa história do drive-in, né, que é tipo ficar dentro do carro para assistir o espetáculo, mas isso nem todos os circos, não atinge todos os circos, tem lugares que isso também não pode, dependendo da cor da região, né, então a gente está preocupado com circos pequenos, que esse drive-in não funciona muito para o circo que é pequeno, entende? Porque, na verdade, o pequeno, ele vai ali para a Cachoeirinha, vai para a periferia, e é importante esse trabalho dele, é ali que ele consegue esse espaço, e aí o pessoal não tem nem carro, né, então, tipo, é uma coisa assim que pega uma parcela da população, né, aqui na Casa do Artista também, né, é um outro lugar da cultura e da arte importante, aqui a gente está sempre fazendo pedidos para a população, né, porque são artistas que estão aqui, eles estão nessa zona de risco maior, e a gente continua pedindo, né, a gente, através do Fundo do Idoso, tenta captar para casa, mas é uma burocracia gigantesca, às vezes demora um monte para sair essas verbas, né, já teve casos que a prefeitura botou tudo num fundo único e teve que ir lá todas as entidades que cuidam de idosos lutar por esses fundos, assim, né, dizer que aquilo foi uma empresa privada que doou para aquele fundo, para aquele projeto, então eu que acabo, assim, participando dessas várias vertentes, eu fico impressionado, assim, porque tu tem que estar 100% ligado em todas as áreas, porque onde puder, né, parece que fica difícil de chegar na sociedade civil. Queria dizer também que antes da pandemia, né, a gente estava numa luta pelo carnaval, né, que o ano passado não teve, foi uma confusão, foi difícil, esse ano também foi tudo na última hora, nem deu tempo de realizar tudo, porque tinham transferido para depois do carnaval, daí chegou a pandemia, blocos de rua sendo multados, né, e aí quando a gente está nesse isolamento, que a gente valoriza, assim, como era importante, né, a gente saía para a rua, ficava abraçado, fazia festa, já estava
querendo nos proibir de estar na rua, e agora a gente está proibido de estar na rua, né? E a gente sente muita falta disso, assim, né? De como era importante organizar essa parte e não tentar, assim, parar ela, né? Porque agora vem uma coisa que parou tudo, né? E a gente nem sabe quando vai voltar, né? Então, eu acho que tentando, assim, né, fazer essa primeira fala, agradecer o Fórum Permanente, que é uma união de artistas aí que é importante, né, falar o pessoal que a cultura tem o Conselho Municipal, tem a Companhia de Arte, tem o Fórum, tem várias associações, a Asgadã da dança, o Circosul, né, a MOVE dos artistas de teatro. Então, a gente também está se organizando em associações e núcleos para tentar aumentar a luta, assim, porque às vezes a gente fica cada um cuidando do seu trabalho, e é importante, porque é as nossas sobrevivências, mas daí a gente, às vezes, perde força na parte coletiva, né? A gente deveria ter mais representantes aí, de repente, na Câmara dos Vereadores, né? A Sofia, que ela saiu da Câmara de Vereadores, era a pessoa que mais entendia de cultura lá, porque às vezes a gente não precisava nem explicar, ela sabia do fundo, sabia das leis, ela participou das coisas. Agora ela foi para o nível estadual, às vezes a gente tem que retomar isso com todos os vereadores, explicar, né? E acho que isso acontece, né? Mas a gente podia estar muito mais avançado, podia, de repente, ter até um artista lá já batalhando por tudo isso, né? No Sindicato dos Artistas também a gente teve um desmonte, né? O sindicato parou de receber várias verbas que recebia das contribuições de funcionários, às vezes, ou do próprio Ministério do Trabalho, que revertia uma parte, né? Então, houve um desmonte nessa parte. Então, a gente fica chocado, né? O nível que a gente chegou agora de ataque à cultura, assim, a gente parece que a gente foi transformado nos inimigos mesmo. Então a gente sente que muitas coisas são proposital. Pô, teve esse projeto de lei emergencial e teve umas críticas, né, sem ele saber que, na verdade, esse dinheiro é do fundo próprio do Ministério, o que era para essa pasta. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar agora de início, assim, para dar um parâmetro um pouco da cultura, assim, e de quanto ela é abrangente, né, e de quanto a gente está precisando de união aí e de ideias, né. Para quem não sabe, o Luciano, ele também é presidente da Casa do Artista Rio-Grandense, gente, e presidente também da Associação do Circo do Rio Grande do Sul. Então, ele tem dados do que está acontecendo no estado como um todo. Isso é muito importante para nós, porque eu, por exemplo, moro na Zona Sul de Porto Alegre, e eu passo, quando eu tenho que fazer alguma coisa na rua, porque a gente não para, né, no sindicato também. Então eu passo ali por um circo que está na Juca Batista. O pessoal abandonado. Teve isso que ele falou, entregaram ali 50 cestas básicas. Gente, 50 cestas básicas, isso deve durar o quê? Uma semana, 2 para essas pessoas. Então eles estão ali sem fonte de renda, talvez tenham conseguido acessar aquele auxílio de R$600, que também é irrisório, né? Quem é que consegue sobreviver com R$600, gente? Então, o problema é gravíssimo na área artística, porque a gente só vê o artista quando a gente vai lá. Então, para a sociedade como um todo, é invisível. Inclusive, as pessoas acham que o preço do artista é quase trabalho de graça. E ainda tem uma cultura social que, não, ele é artista, enfim, vem aí. Eu sofria muito isso na música, né? Ah, vem aí, toca para nós. Pô, mas a profissão do cara é músico. Como assim toca para nós, né? É da onde ele tira a renda, sobrevive, né? A gente fica ainda naquele mito da formiga e da cigarra, quer dizer, não é assim, gente. Nós precisamos entender que a cultura é um setor econômico, ela fomenta muito emprego. Essa demissão que teve agora em massa ali no Teatro São Pedro, é um absurdo isso, governo Eduardo Leite. Então as pessoas agora são descartáveis, não são descartáveis, acho que a gente tem que se preocupar com isso. E no âmbito municipal, há um desrespeito ao Conselho Municipal de Cultura. Quem que o secretário de Cultura lá abaixo tinha que chamar? O conselho, gente. Ah, não pode chamar o conselho inteiro. Então chama a mesa diretora do conselho para debater e construir uma política com quem tem o conhecimento de causa, com quem está se relacionando com a maioria dos artistas. O secretário da Cultura, ele não pode achar que ele sabe e ele vai fazer o melhor.
Eu estou vendo no Diário Oficial, Luciano, sair vários pagamentos a artistas por lives, trabalhos por live, 8 mil, 10 mil reais. Mas como é que é essa escolha desses artistas que estão recebendo? Tem gente que está participando, está trabalhando, né? Mas quem é que seleciona? Quem seleciona é o governo marquesan? Chamar o Conselho Municipal de Cultura para saber construir esse edital, sei lá, se é uma tomada de preço, como é que é esse contrato? Então a sociedade quer saber, porque a sociedade paga impostos para que a cultura seja fomentada. Tem leis específicas, que bem vocês colocaram, não são respeitadas, e elas devem ser respeitadas. Uma outra coisa que o Luciano colocou, que é muito importante, o setor cultural, por um longo tempo, atuou bastante na educação básica, com projetos que eram aprovados, enfim, pelo Ministério da Cultura, também a Secretaria Estadual da Cultura Municipal, e que captavam recursos e iam para dentro da escola fomentar o quê? O conhecimento artístico, a produção de conhecimento. Eu, por exemplo, em 2007, 2008, atuei muito no projeto chamado Orquestra de Sucatas, que a gente trabalhava com a música, com materiais alternativos, enfim, a gurizada que nunca tinha tido acesso ao ensino musical, tinha educação musical, né? Então, acho que, assim, esses projetos são importantíssimos de serem retomados, e não é um custo grande, veja bem, inclusive o custo disso é mais barato do que o custo dos professores que a gente tem via concurso público, e tu pode ter uma diversidade muito grande de artistas, porque tu não é artista porque tu faz graduação. Isso é uma coisa, fez graduação, sei lá, licenciatura, bacharelado, mas não tem graduação para todos os âmbitos das artes. Então a gente tem muito artista de fora com muito conhecimento, por exemplo, o conhecimento artesanal, ele é importante para a sociedade, ele fez parte da história da humanidade e faz parte ainda. Isso as crianças precisam aprender. Não existe graduação de fotografia, por exemplo, eu desconheço, mas essa é um âmbito muito importante, gente. Então, assim, tem coisas que a escola pode fazer coadunada com a Secretaria da Cultura. Mas aí tu me pergunta, o secretário da Educação senta com o da Cultura, produz um projeto integrado, com a Secretaria do Turismo, inclusive, o Luciano colocou aqui para nós, que é uma coisa que eu sempre trago no debate da cultura. Por que não tem circuitos culturais fomentados em Porto Alegre, coadunados com as políticas de turismo? Gente, Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, mas a região metropolitana tem 4 vezes mais que isso, e a gente poderia, em Porto Alegre, fomentar de 3 em 3 meses algum circuito cultural, de algum âmbito, que traga essas pessoas para dentro de Porto Alegre, gastar dinheiro aqui, perceber a cultura do Rio Grande do Sul, a local. Não estou falando dos grandes shows que a Araújo Viana faz. Os grandes shows ali vão para 1, 2 empresas, né? Nós estamos falando dos artistas que produzem a cultura local. Os músicos, por exemplo, que tocavam em bares, aí eu quero ouvir a Mari também, esse povo está sem emprego, gente, está sem fonte de renda, eram os bares, isso fomentava. Infelizmente, né, a gente vê que há um descaso com isso, são os invisíveis. Então, eu quero passar já de imediato para a Mari, trazendo essas preocupações que eu acho que poderia o Conselho de Turismo ser retomado, que não está existindo, né? Junto com o Conselho de Cultura, poderem sentar, mas os secretários têm que receber. Não adianta deixar os conselhos fazer, atuar, e aí eles têm que buscar o Ministério Público, como o Luciano está colocando. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI, 2020, nós temos que acionar o Ministério Público para que as leis sejam cumpridas. Mari. É importante a colocação, né, Jonas e Luciano, porque o que na verdade a gente tem, o que deveria ser feito, né, e a gente agora, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo o mínimo, né, a gente está pedindo o cumprimento das leis, porque a gente sabe que trabalhar com cultura ainda, obviamente, considerando as dificuldades dos municípios, mas falta vontade política, né? Se tu tem, primeiramente, a vontade política, tu vai procurar os meios, tu vai dialogar com a sociedade, tu vai procurar parceiros para desenvolver esses projetos, né? Só que o que a gente encontra em governos como o do prefeito Marquesan, não é nem a falta de vontade política, é a vontade política de fazer contra a cultura, né? Então, ele não tem vontade política com a cultura, muito, ao contrário, né? Ele quer privatizar, né, os nossos equipamentos culturais, que são cases de qualidade, né? Além de não investir,
né, mas equipamentos que encontraram outras formas também de gestão, como o Cine Capitólio. Ele quer privatizar, né, ele quer sucatear, né, então passou 4 anos não pagando as contas do FUNPROARTE, por exemplo, como bem levantado com o Luciano, mas está ali na lei do estudo feito pela MOVE, pelo Hamilton, pelo Conselho, que esse ano, então, já teria cerca de 3 milhões. Então, se pagou já as dívidas, por que não está fazendo com toda a vontade política para liberar agora esse recurso emergencialmente para o setor, né? Então, a gente sabe, né, por quê? Porque existe uma estratégia, né, do governo de ir contra o setor da cultura, por esse viés transformador que ele tem, por esse viés educador, né, que às vezes questiona, enfim, então, esses projetos de governo que estão aí e querem permanecer, né? Então, também, muitas vezes, eles vão contra a cultura para continuar com essa estratégia de dominação e sucateamento do serviço público, né? E é isso que a gente vive agora. Então, a gente está pedindo o mínimo, o cumprimento das leis. A gente queria muito mais, a gente queria governos e vai trabalhar agora para isso, né? Para eleger representantes, né, Jonas? E é bom que tu coloque essa questão, tá trazendo essa questão da cultura também, tu como representante aí da educação, da cultura, do serviço público. Esse ano a gente vai ter oportunidade de eleger representantes e eleger o representante dos nossos municípios, alguém que coloque a cultura como prioridade, né? No momento, a gente está pedindo respeito às leis, né? Existe agora, enfim, vamos trabalhar para essa lei emergencial da cultura, existe a lei, né, que a MOVE, né, que é essa rede de artistas, junto com o Conselho Municipal, elaborou aqui todo um estudo, né? Existe a lei do Fundo de Participação dos Municípios, que estabelece o repasse para o FUNPROARTE, que estabelece o repasse para o FUNCultura. Isso tem recursos, né, por lei, né? Então a gente quer que, no mínimo, a prefeitura cumpra a lei e libere os recursos no momento de pandemia, no momento onde as pessoas estão precisando comer, estão impedidas de trabalhar. E o setor cultural, muitas vezes, com uma sensibilidade a respeito à vida ainda maior que os nossos representantes, né? Porque o setor cultural foi o primeiro a parar e vai ser um dos últimos a voltar, em respeito também à vida das pessoas. Queria saudar a galera que está comentando ali, muito importante, né? A gente, ano passado, já, né, enfim, querendo dar uma resposta mais de união, de coletividade e articulação aos ataques da cultura, fundou esse Fórum de Ação Permanente à Cultura, né, que, na verdade, ele reúne várias entidades que estão há anos na estrada, SATED, os conselhos municipais, estaduais, a MOVE, né, enfim, e pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, artistas, né, dentro desse Fórum de Ação Permanente, onde a gente está dialogando muito, lançando petições, fizemos várias cartas, articulações, pedidos de reuniões. Então, agradecer Inês, Letícia, Fábio, Alexandre Brito, da AGES, né, Luciano. Estou aqui com a minha filha, né? A gente está em casa aqui. Ela está mostrando aqui um chocolatinho à hora do almoço. Mas, então, a gente está na pressão aí por essa participação popular, cumprimento das leis, né? E participação popular, a sociedade tem que ser ouvida, né? Existem conselhos, né? Existem todos esses fóruns, entidades e sindicatos, né? A gente tentou uma reunião com a prefeitura, uma reunião chamada pela prefeitura, pela secretaria, com a sociedade, né? A instalação pelo menos de um comitê. Não tem recursos, vai demorar, é burocrático. Tudo isso a sociedade tem condições de compreender se existe uma vontade de diálogo, mas nem isso, né? Eles não querem ouvir o povo, eles não querem ouvir a sociedade, né? No governo estadual, né, o pessoal também estava comentando ali, cadê o edital emergencial, né? O governo estadual, ele fez todo um discurso ano passado de mudar a lei, né, do sistema Procultura, quis diminuir a obrigação, né, a porcentagem que as empresas dão para o Fundo de Apoio à Cultura, de 25% para 10%, né, falando que isso ia melhorar a captação para a lei e para o fundo, queriam multiplicar os valores do Fundo de Apoio à Cultura.
Esse projeto foi aprovado, né, com muitas ressalvas do setor cultural, que entende o Fundo de Apoio à Cultura, os fundos, na verdade, né, como os instrumentos mais democráticos, né, e mais acessíveis à sociedade, porque as leis de incentivo, elas também ficam muito concentradas sobre o olhar comercial do marketing, né? Então, nós lutamos pelo esse fortalecimento dos fundos, e agora o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Estado, também em plena pandemia, ainda não conseguiu, né, o Governo do Estado não conseguiu colocar o edital emergencial do Rio Grande do Sul, lançado a ideia, enfim, em março, até agora não está na rua em benefício aos artistas. Então, a gente está fazendo essa pergunta. Além do município, né, que deveria liberar os recursos do FUNPROARTE, cadê o edital emergencial do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Já são mais de 60 dias desse anúncio, e 60 dias que os artistas não têm nenhum recurso, né, do estado, a não ser também um mapeamento, uma liberação de algumas cestas básicas, que é ínfimo, né? Digamos, é importantíssimo, precisa ser feito, né? Mas um governo deveria ter uma capilaridade muito maior e uma resposta muito mais rápida para um setor tão importante, né? Um setor que está gerando empregos igual ao de vários outros setores, né? De grandes empresas que têm muitos descontos de, enfim, vários outros incentivos, né? Então, falta muita vontade política, falta muito respeito à cultura, por isso também que o lema do Fórum de Ação Permanente, a cultura agora está sendo respeita a cultura, porque é isso, a gente podia estar num patamar, a gente já viveu outros patamares, né, com o governo Lula, com governos populares em Porto Alegre, né, já vivemos no governo Olívio, no Rio Grande do Sul, governo Tarso, então a gente sabe que é possível, muito além do cumprimento das leis, né? É possível a construção de políticas públicas para a cultura, diálogos com a sociedade, descentralização dos recursos, mas então no momento, né, nesse triângulo ali neoliberal que a gente está, né, Bolsonaro genocida, Leite sucateador do serviço público, né, Marquesan também querendo vender toda Porto Alegre, então a gente quer cumprimento das leis, né? A gente quer respeito, as leis existem. Então, é essa mobilização do setor. Queria agradecer aí a todos os parceiros de luta, né, que estão comentando, que estão construindo no fórum, que estão construindo no conselho. Nesse momento bem difícil, né, a gente está em isolamento social, né, a cultura ela foi realmente severamente impactada. Mesmo assim, as pessoas e os artistas estão se doando nessa mobilização coletiva, que eu acho que ainda vai ter muito resultado, como grande objetivo, além dessa liberação de recursos, que a gente, nas eleições municipais, tenha a oportunidade de mudar esse curso e eleger quem realmente representa, né, a cultura, a defesa da vida, a liberdade e a democracia. Antes de passar para o Luciano, só lembrar a população o seguinte: existe agora as tais emendas impositivas em Porto Alegre, que os vereadores podem destinar R$1.200.000 por vereador. Então, vocês vejam isso vezes 36. São recursos que estão na mão do vereador, que ele pode indicar em que setor, em que lugar aplicar. Eu acho que isso aí tinha que ser observado também, talvez pelo setor cultural, e ver de que forma nós podemos chegar nesses vereadores. O Luciano colocou que antes a Sofia era, né, uma pessoa que entendia de cultura e fazia a luta da cultura. Agora não tem ninguém lá dentro. Mas eu acho que talvez uma pressão social a gente possa, né, através desses comitês, desses fóruns que estão sendo criados, talvez seja uma das possibilidades, com pressão popular. Mas aí também é uma coisa difícil, né, porque os vereadores têm os seus setores específicos. Então, é uma batalha muito dura ainda pelo reconhecimento da cultura. Cultura como algo que faz parte da vida humana. E, enfim, quero passar para o Luciano, é só um comentário mesmo, e realmente um desabafo, gente, porque eu sou da área da educação musical, tá? Não sou da área, né, artística propriamente dita, assim, de fomentar e produzir, né, cultura e arte nova. Eu trabalho com ensino, mas a gente está sempre por dentro do que está acontecendo. Então, assim, o setor dos músicos, muitos amigos meus, estão sem conseguir pagar as contas, porque é isso que o Luciano fala, a Mari fala, cesta básica, sim, vai botar uma comida na mesa, ali o arroz com feijão, mas quem paga a luz, quem paga a água, quem paga a internet para ele continuar, né, produzindo cultura, produzindo a sua arte?
enfim, quem paga o material para ele ter dentro de casa. A vida humana não é só uma cesta básica. Por isso que é preciso fazer o cumprimento das leis e o respeito, né, aos fundos. Luciano. É isso aí. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá, perfeitamente. Então, eu vou, então, pegar esse gancho final do Jonas, que falou ali da Câmara das Emendas Impositivas, né? Lutar por isso, né? Porque às vezes é difícil fazer sair essas emendas, né? A gente já tentou, já conseguiu algumas vezes aqui. Eu estou há 10 anos aqui na casa, a gente conseguiu uma vez, 2 vezes no máximo. A gente conseguiu também fazer essa cartilha de circo, foi emenda, essa cartilha de circo que fala coisas importantes, que até aproveitar que eu estou falando com o pessoal da educação, fala, por exemplo, da questão das crianças em situação de itinerância, né, que é a situação do circo, que às vezes elas chegam numa cidade e elas têm que ser levadas para as escolas, e às vezes as escolas não sabem que existe essa lei, e mesmo assim, vocês imaginam assim que isso às vezes pode gerar uma baixa escolaridade de todo esse meio, né, justamente porque é isso, a criança sai numa fase e entra numa outra escola. Então, a gente estava num processo, assim, de evoluir, não ir muito mais além de só atender a criança do circo, né, como também, de repente, incentivar, motivar, dar mais força ainda, né, porque ela está ali com a família dela, levando cultura para a cidade, e vocês não imaginam como os circenses valorizam isso, assim, de geração para geração, porque é isso, né, gente, a dança e o teatro tem várias universidades. O circo não tem a universidade no Brasil ainda, então a nossa formação ainda é assim, um aprendendo com o outro. Então, às vezes eu falo um pouco mais do circo, mas é como se ele estivesse na periferia, às vezes, assim, de todo o processo, né, de cultura que a gente tem que evoluir. E a gente estava nesse trabalho, né? Então, às vezes eu fico pensando, imagina esse pessoal ainda, que situação fica, né? Dizer também que nesse último edital do Estado não teve nenhum projeto para artista circense contemplado, né? Então a gente fica pensando assim que na LIC, que depende de captação, né? Tu faz o teu projeto lá, é aprovado, aí tu vai nas empresas. Elas, às vezes, para um teatro, para um circo, elas não têm interesse, assim, 50 pessoas por noite, elas querem patrocinar um show que tem, sei lá, 50 mil pessoas, que tem não sei quantas mil pessoas, então, às vezes a gente não consegue captar, né, nessa área. Então, o FAC, que é o Fundo de Apoio, é um outro edital que daí tu escreve o projeto e ele é premiado, né? E nesse projeto não teve nenhum de circo, e agora ainda a gente teve o SESC, que, eu gosto do SESC, acho que ele faz um trabalho importante, mas ele foi contemplado nesse outro edital, então quer dizer que agora a gente ainda tem o SESC para concorrer com a gente, né? O SESC que é cheio de funcionários para escrever projeto e tudo mais, então a gente está um pouco preocupado com essas questões, né, de como vai evoluir isso, porque a gente sabe também que o próprio SESC vai ser cortado verbas, então daqui a pouco a gente tem mais um concorrente aí que tem uma força, né? Dizer também que o mapeamento, né? A gente vai conseguir fazer uma segunda edição dessa cartilha aqui, lá pela Comissão de Educação e Cultura na Assembleia. Então, um apoio importante, né, para a gente fazer essa nova edição. Então, nessa edição fala sobre essa questão do mapeamento, onde temos escolas no Rio Grande do Sul, os artistas que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, uma história importante de Porto Alegre, vocês estão vendo esse galpãozinho lá no fundo, é o mercado público. Então, e aquele galpãozinho ali na frente era um circo, isso em 1878, então a cartilha conta a história, né, de mais esse circo que estava nessa cidade montado nessa época aí, e a gente fica preocupado, Jonas, e a gente está, porque às vezes esses editais, o problema, assim, é os jurados, né, quem escolhe os jurados, quem indica os jurados, às vezes os jurados não têm um conhecimento profundo, né, de algumas artes também, é difícil isso, né, tu ter conhecimento de tudo, mas a gente está tentando se organizar na sociedade civil para que isso melhore também, né, porque às vezes é nesse momento que as falhas acontecem, né, às vezes falta, assim, incentivo para os próprios jurados, né, eu acho que o jurado deveria ser pago para ele, porque muitas vezes é um trabalho voluntário, daí tu tem que pegar quem é afim, quem tem tempo, e na verdade é ali que a gente já poderia, de repente,
colocar alguém com mais conhecimento para poder fazer esses julgamentos e selecionar melhor, né? Já teve casos da pessoa não conhecer direito a terreira da tribo, por exemplo, e eu fico pensando, porra, se a pessoa não conhece a terreira da tribo, o que ela deixa para os artistas de sinaleira, sabe? Então, é um processo de evolução que a gente tem que ter paciência, tem que ter respeito por todos, né? Porque eu também, lá no próprio conselho, a gente era formado por todo o orçamento participativo, aí não existe mais o orçamento participativo, aí às vezes o pessoal do orçamento participativo, me manda um representante lá, daí o cara é eletricista, ele não é da cultura. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter paciência com ele, porque ele pode ser de outra profissão, pode amar a cultura, pode gostar de cultura, pode praticar a cultura, só não sobrevive de cultura. Então, são várias questões, né, que a gente, junto com a sociedade, tenta resolver. Mas fico preocupado com o teatro de câmara fechado e entrando no edital, junto com o Araújo Viana, né, o Araújo que a gente sabe que teve problemas, que a gente não sabe qual é o futuro, né? Um espaço que era tão importante para a música na cidade, que muitas vezes bandas que começaram a sua carreira, começaram fazendo show lá, e o quanto era difícil chegar no Araújo Viana agora, ultimamente, né? E tinha as datas da prefeitura, mas a prefeitura não tem verba para fazer o FUNPROARTE, não tem verba para reformar os teatros, então estava difícil chegar lá, né? A gente aqui na nossa cidade tem o Teatro do IP, fechado há anos, né? Por que a gente tem um teatro fechado, gente? Isso aí é que nem, sei lá, que nem ter um posto de saúde fechado, é que nem ter, é um lugar com capacidade, né? E que às vezes a gestão pública não consegue, tá tão engessada que ela não consegue fazer assim uma parceria com uma entidade privada, não consegue fazer uma parceria para que outros artistas ocupem lá, não consegue passar por um sindicato porque tem medo, enfim, são problemas que às vezes a gente de repente poderia conversar, resolver com um pouco mais de parceria, né, de cedências e eu acho que é isso, gente. A gente tem uma lei municipal lá. Oi? Tá ok? Uma lei municipal lá na Câmara de Vereadores do Circo, e que ela tá lá há 2 anos para ser votada. Ela imagina que quem puxou ela foi Flecha Negra, que era presidente da comissão na época, e ele ficou muito sensibilizado, porque ele via nos artistas de circo algumas questões que ele via os jogadores de futebol enfrentar, assim, porque eu falava do circo, falava da casa do artista, né, e ele abraçou esse projeto, né, então o projeto já passou por todas as comissões, tá tudo ok, tá esperando lá para ser votado, que era um projeto que a gente tinha para ter um terreno para receber os circos, para motivar mais essa área, né, apesar de toda a área estar sofrendo, a da dança, a do circo, o carnaval, o teatro, né, então eu tento falar um pouco de cada coisa, mas realmente, né, são várias áreas que enfrentam dificuldade desde antes, né. E uma coisa, assim, que é importante para as pessoas saberem, você colocou, a Mari também, por exemplo, sabe o cidadão da periferia? Ele não tem uma passagem de ônibus para ir na Orla do Guaíba para ter lazer lá. Ele não tem uma passagem de ônibus para levar sua família, tem 3 filhos, 4 filhos, enfim, levar até um teatro, porque vai ter que pagar ingresso. Então, a descentralização da cultura seria uma coisa que já devia ter sido retomada. Eu lembro, quando eu era pequeno, tinha esse projeto na prefeitura. Então, eles traziam na associação, né, teatro de sombras, peças teatrais, enfim, questões de dança também, mas era mais artes cênicas, foi o que eu mais presenciei na época. Mas, se tu tiver uma descentralização da cultura, o pessoal do Lami, da Restinga, do Rubem Berta, da Cruzeiro, vão viver a cultura, talvez tu desperte ali um interesse nos jovens, daqui a pouco tu tem artistas que tu tá perdendo, porque tu não tá fomentando a construção do conhecimento em arte. Então, se tu tivesse isso, seria um grande ganho para a sociedade porto-alegrense. Hoje, o circuito cultural, porque a prefeitura lavou as mãos, ele está preso no centro, na zona central e também daí nas zonas que tem bares. Aí tu pega a Cidade Baixa, alguma coisa, Moinhos de Vento, enfim, esses bairros, Bonfim, e morreu por aí. O restante da cidade tu não tem. Tu tem toda a Orla de Ipanema, por exemplo, que tu poderia fomentar enfim, projetos artísticos ao ar livre, domingo de tarde, sábado, que o pessoal está caminhando ali, né?
enfim, o acesso à cultura, ele é restrito porque não tem, como vocês falaram, uma política pública de fato pesada e que pudesse fomentar realmente. Bom, qual é o problema de ter um circo na zona sul de Porto Alegre? É o mesmo problema de ter um circo no interior do Rio Grande do Sul. Ele é problema e a solução. Problema é que eles estão tendo que fazer por conta própria, com as suas próprias mãos. Não tem uma política pública que fomente. Por exemplo, comprar aí 5 mil, 10 mil ingressos e distribuir para a população, distribuir nas escolas, trazer circos, ter sempre um circo permanente na periferia, uma hora na Zona Norte, outra hora na Zona Sul. Por exemplo, o interior do Rio Grande do Sul, o Luciano traz o circo, enfim, a gente tem muito mito do circo na cabeça, na nossa memória de infância, e realmente é isso. No interior do Rio Grande do Sul, tu não tem o teatro, tu não tem o cinema, tu não tem uma casa de artes, e aí qual é a arte que o sujeito conhece? A arte circense. Então é quando o circo vem à porta naquele município com 7 mil habitantes, com 15 mil habitantes, então tinha que ter uma política estadual, né, para esse âmbito. Claro, as outras artes também são muito importantes, mas há possibilidades, e o circo, por muito tempo, ele foi o espaço onde as pessoas acessavam a cultura. Se a gente for ver a história dos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo gosta de idolatrar os Estados Unidos, na primeira metade do século XX e a segunda metade do século XIX, a arte do circo lá gerava bilhões e bilhões de dólares, né? Tinha as disputas, inclusive, entre os grandes circos, né, e se fomentava muita cultura. A cultura era acessada nos trilhos, enfim, os trens levavam o circo para todos os cantos do país. Isso também aconteceu, né, na Europa, isso também aconteceu nos países que eram desenvolvidos à época. E hoje nós temos já um conhecimento produzido do circo brasileiro, das artes brasileiras, que os artistas locais produzem, mas se criou uma demonização que agora a arte é coisa de esquerda, que a arte é só profanar. Então, assim, as pessoas não conseguem perceber que a arte e a cultura é produção da humanidade, e todo mundo tem direito de acessar tudo que se produziu de cultura, se acumulou historicamente. Se nós não lutarmos por isso, a gente perde enquanto sociedade, enquanto pessoas que se relacionam com o mundo e que constroem. Nós vamos guardar a arte numa gaveta para poucas pessoas acessarem, só quem tem dinheiro. Por isso eu coloco assim, muito importante o papel de vocês. Eu realmente agradeço a luta que vocês fazem nas instituições que vocês estão fazendo a disputa. O orçamento público tem que ser disputado para a cultura também. Mas daí, pessoal, o Marquesão usou aquela falinha, né? Eu prefiro investir em hospitais do que investir no carnaval. Mas não se trata de tirar de um lugar para botar no outro. Se trata de entender que os dois lugares são importantes. Então, tu não pode preterir. Então, é preocupante quando o governante usa desse tipo de linguagem, né, para ganhar o povo. Daí o povo diz, mesmo, eu não quero carnaval, eu quero posto de saúde. Mas não teve nem posto de saúde e não teve nem carnaval o governo Marquesan. Era só uma retórica, né, uma retórica. Então, quero passar para a Mari, para as considerações finais, e depois o Luciano. Obrigada, Jonas. Eu acho bem importante lembrar, né, que esse tipo de fala é utilizada simplesmente como uma cortina de fumaça, né, para enganar a população, né, essa questão, mas então não preferem o carnaval ou saúde? A gente sabe que as coisas não são assim, né, e que nem tu falou, e acaba não tendo carnaval e não tendo investimento na saúde pública, né, sendo que ainda tu pode falar sobre essas transversalidades, né, do investimento em cultura, inclusive na saúde e no bem-estar das pessoas. Eu acho bem importante essa questão da descentralização. Eu vejo que né, esse termo também economia criativa, né, que ele vai além, assim, também também até do fazer cultural. Ele é muito falado, ele está muito em voga, é muito falado, inclusive, por governos da direita, né, economia criativa. Eu acho que a esquerda, né, a gente tinha que disputar, né, essa questão da economia criativa sob um viés de um olhar de economia solidária, economia humana, descentralização, os pequenos negócios nas periferias, os pequenos grupos, os pequenos coletivos, os estúdios de gravação, de hip hop, de funk, enfim, os circos são economia criativa, né? E potencializar esses territórios criativos dentro da cidade é uma necessidade. Não adianta também a gente falar em economia criativa e falar no Distrito Central, que é o que foi dito, né?
Não, tu tem que ter esse olhar de descentralização e conseguir potencializar, né, todo esse trabalho, né, essa geração de emprego e renda, essa movimentação econômica que tem nos diversos bairros da cidade. Mas também, como toda economia, precisam de políticas de apoio, né, precisam de construções de políticas públicas. Fora, né, a questão a cultura é um direito à cidadania, né, um direito que está previsto por Constituição, o acesso à cultura. Então, eu queria agradecer, eu queria só reforçar duas coisas importantes, né? O primeiro é que, então, essa lei, né, de emergência cultural, lembrando que as pessoas beneficiadas pela lei, está ali também, que elas vão, como contrapartida, fazer apresentações em escolas públicas, né? Elas vão ter que se apresentar e levar a cultura, descentralizar a cultura, né? Então, os fazedores, eles vão ter esse apoio do Estado para descentralizar a cultura, isso vai ser um resultado muito importante da lei, né? E também eu queria ressaltar os dois projetos de lei que a deputada Sofia Cavedon protocolou em parceria com o setor cultural na Assembleia Legislativa, porque então temos a lei emergencial federal, né? E no governo estadual eles, enfim, lançaram a ideia de um FAQ, o FAQ ainda não está sendo acessível para a população, e o governo do estado tem um teto de isenção fiscal, que é da cultura também, né, por lei, né, no sistema para a cultura, de 41 milhões para esse ano, né. Esse dinheiro ele é disponível através da lei de incentivo à cultura, né, e a gente sabe a dificuldade que vai ter de patrocinadores privados colocarem esse valor na cultura, enfim, né, os projetos grandes, esses também, muitos não vão poder acontecer. Então, existe essa possibilidade de pegar esse incentivo fiscal, né, e trabalhar ele num fundo emergencial de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, os dois projetos de lei da deputada Sofia, um em parceria com a MOVE, com o SATED, com os conselhos, né, que ele institui o auxílio emergencial a grupos, instituições e espaços, inspirado também ali nessa parte da lei emergencial, numa lei que o Estado de São Paulo já propôs. Ele fala sobre utilizar uma porcentagem, né, dessa isenção fiscal e fomentar que empresas depositem para ser criado esse fundo emergencial para grupos, instituições e espaços. Esse é o PL 111/2020, que está tramitando na Assembleia. O outro PL 105/2020 é um PL que fala que as empresas públicas e bancos públicos deveriam usar o seu marketing destinado a patrocínio, né, de grandes eventos, enfim, destinar eles para investir nos grupos e artistas também através da compra de ativos culturais. Então, seria investir em ter um banco, digamos, de projetos e espetáculos que receberiam 50% do valor agora, nesse momento emergencial, e após o retorno das atividades, as empresas públicas e os bancos públicos poderiam chamar esses artistas a se apresentar como contrapartida, né? Porque o banco público, né, que também anuncia trilhões, né, de lucros, as empresas públicas, é muito importante também essa conscientização e destinação das verbas de marketing, digamos, para o apoio para a cultura, né, que sempre foi também defensora aí dessas empresas públicas. Então, tem dois projetos de lei, né, protocolados pela deputada Sofia, com muito diálogo, né, deputada Sofia, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, com muito diálogo com a classe cultural, então tramitando. Então, a gente quer criar essa grande mobilização, assim como foi feita na lei federal, e a gente já viu o resultado e a força que a mobilização do setor cultural tem, agora no Estado, para a gente aprovar esses dois projetos de lei. Letícia está dando ali, ó, acessar a página do Fórum Permanente, de Ação Permanente à Cultura, né, que é facebook.com/Fórum Ação Cultura, instagram.com/Fórum Ação Cultura, segue lá, manda mensagem, a gente está aí para somar forças, né, e colher bons resultados da luta através, né, dessa coletividade e união. E eleições municipais, né, Jonas? A gente conta contigo, com a tua energia combativa, tu é professor de música, né, levantando essas bandeiras da cultura e da educação do serviço público. Eu acho que é muito importante a gente ter representantes, assim, com a tua garra na Câmara de Vereadores.
a gente vai ter a opção de tirar o Marquesan, e a gente também não quer Marquesan versão 2, né? Tem muita gente aí que vai se apresentar como novo, entre aspas, novo, a gente sabe até o nome do partido Novo, né? E, enfim, representando o velho, né? Só com uma roupagem diferente. Então, a gente quer realmente uma chapa que represente Porto Alegre. Eu estou defendendo aí como os pré-candidatos Manuela e Rosseto, muito feliz de ter esses representantes aí nessa corrida para Porto Alegre, e vou trabalhar muito, chamo todos os parceiros para estar na luta, para a gente fazer essa mudança. Antes de passar para o Luciano, vou ler alguns comentários aqui que tiveram durante a live inteira, que acho que é interessante. Pessoal que acompanhou, né, aqui todo o nosso momento de diálogo, Ana Terezinha, a Rosane, a Lupe, a Letícia, a Salete, o Fábio Cunha, Gerson, Elisamar, Gilmar, Inês, muitos comentários desses foram aparecendo na time aí, Soraya, enfim, pessoal aqui colocou bastante comentário, bastante interessado nessa discussão, né, o Álvaro Rosa Costa, da cultura, porque realmente o povo não acessa a informação que vocês têm. Por quê? Porque a mídia oficial, ela não noticia a economia real da cidade. Ela noticia a grande economia, os grandes problemas, né? Mas os problemas pequenos não noticia. Então, por exemplo, inclusive setores que são importantíssimos não estão sendo noticiados. A saúde também está bem à míngua. E assim, acho que as lives, elas servem para a gente dar informação para as pessoas que elas não têm acesso nos grandes veículos. Então, acho que é um momento pedagógico importante, e eu quero passar diretamente para o Luciano para as considerações finais dele. Perfeito. Perfeito. E eu já nos quero começar, assim, pela questão da descentralização, né? Porque eu nasci na descentralização, né? Então, lá em 94, eu comecei a fazer teatro, a primeira vez na minha vida, lá no Secopan, lá num projeto da descentralização. Então, tu vê, foi plantada uma semente, né? É importante o movimento, porque no fim eu ainda me tornei um artista, mas um artista que também gosta do envolvimento político, né? Da questão social, né? Estou aqui cuidando da Casa do Artista voluntariamente, já trabalhei em outros lugares voluntariamente, lá no Vida Urgente, lá na campanha da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. A gente, logo em seguida, quando surgiu a campanha, acho que alguns anos depois, a gente fez um teatro dentro da fundação, e através do teatro que a gente falava sobre essa questão dos problemas no trânsito. Então, tu vê o teatro como uma ferramenta de transformação é importantíssimo, né? E dizer que a descentralização fez esse papel, né? E poderia continuar fazendo, e tá aí sucateada, podia ser um dos professores, né? Olha as capacidades aí que a gente desenvolveu e estamos aí largado, né? Por falta de uma política pública. O Álvaro ali lembrou da gente falar nos movimentos, né? Então, eu queria dizer de novo que a gente está junto com o Sindicato dos Artistas, o SATED, a Associação de Circo, o Circosul, a MOV, né? Que é importante, a Asgadã, que é da dança, até a FITEDECA, que é a federação que está acima do sindicato, que sofreu desmonte, mas a gente estava começando a incluir ela na luta também, né? Do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, da Companhia de Arte, que é um espaço sagrado que a gente ainda tem ali no centro, né? Que a gente está segurando essa onda ali, e dizer também, assim, para finalizar, que lá no Conselho a gente estava numa luta pelo Museu do Negro, né, de como falar sobre as questões do negro na nossa cidade, né, de valorizar isso, né, para não ter episódios como teve lá naquele acampamento Farroupilha, que fizeram lá um negócio que botava uns bonecos acorrentados para simbolizar a época da escravidão. Então, quanto esse tema é profundo e importante, que poderia ter uma ligação com o carnaval, que poderia ter... Enfim, é um tema, assim, que a gente podia se aprofundar muito na nossa cidade, né? Estou aqui no fundo com uma arte do Vinícius Vieira, né, que faz todo um trabalho importante também com essa comunidade. Mas, enfim, mandar um beijão para todo mundo que está nos assistindo, dizer que a gente está na luta, que a gente vai continuar, nessa resistência mesmo. Agradecer a ti, Jonas, a Mari, que é uma guerreira aí, que eu
já conheço há um tempão e que nos ajuda muito, né? E é isso aí, cara, um grande abraço aí, muito obrigado pela oportunidade de poder dividir esse conhecimento, de aprender e de usar a rede, né, como uma possibilidade que foi nesse momento da pandemia que a gente conseguiu unir todos os circos de lona que estavam pelo interior, então, quer dizer, a rede pode chegar neles, né, já que eles estão sempre viajando. Claro, tem as dificuldades de conexão, de telefone, de tecnologia, mas quem sabe esse boom agora pode nos fazer ficar cada vez mais unido, né, e participativo. Muito obrigado pelo momento. Jonas. Obrigado, Mari. Pode falar, Mari. Desculpa, aquela se não para de falar, né? A live já tem 1h30. Não, brincando. A gente vai se lembrando, só queria dar 2 recadinhos, né? Que nem a Inês colocou na tela ali. O Fórum de Ação Permanente pela Cultura, então, está com uma campanha solidária no Apoia-se, né? Então, apoia-se/Respeita a Cultura, até 1º de junho, né? Então, assim, na falta de políticas públicas para o setor cultural, da liberação dos recursos, a gente está arrecadando, né, recursos para distribuir entre essas entidades que estão trabalhando com listas de apoio. Então, apoie, se puder, Respeita a Cultura. E também dizer que amanhã, sábado, às 10h30, nós vamos fazer um encontro virtual do Fórum de Ação Permanente pela Cultura, te convidando desde já, Jonas também, é aberto, para a gente discutir esses próximos passos no encontro, se reconhecer e dialogar. Então, todo mundo convidado também. Obrigada aí, gente. Valeu, obrigado, Mari, obrigado, Luciano, por estarem esse tempo aqui disponível para a gente dialogar e construir conhecimento. Na verdade, essa é a batalha sempre, né? A disputa da coisa pública, porque, infelizmente, a gente vê que os governos não estão decidindo pela maioria da população, e a gente sabe tudo que tem de oculto nos governos, né? Sistemas de corrupção, enfim, de largos anos, e a gente viu isso em Canoas ali. Canoas também deixou de fomentar cultura para dizer que ia fomentar a saúde, e aí a saúde teve um grande esquemão de corrupção. Então a gente tem que, como cidadão, ficar atento e ouvir quem é da área. Então, quer entender como funciona a cultura? Ouve quem é da cultura, vê quem está, né, sofrendo na pele esse problema. Então, acho que falta sensibilidade aos governantes de entender que todos os setores da produção humana são importantes. Economia não é só comprar sapato, comprar calça na loja, comprar, sei lá, um alimento no supermercado e numa farmácia. Economia é muito maior, é um circuito de relações entre as pessoas, e as produções artísticas e culturais são fundamentais, né, para a consecução do novo, porque é isso, a cultura ela anuncia, ela traz a novidade, a gente só espera, né, coisas boas da cultura. O problema é a cultura dentro da gaveta. O governo Marquesa fez isso, botou a produção cultural de Porto Alegre dentro da gaveta. Nós temos que tirar, isso precisa ser feito, né, respeitar os conselhos, não só o Conselho de Cultura, os outros, tentar entender que a democracia ela tem que ser um imperativo, ela tem que ser o primeiro momento é diálogo, é conversar, é participação. Não adianta o secretário da Cultura se fechar no seu gabinete com meia dúzia de CCs, assessores, que a gente tem visto aí, tem um tal de assessor lá da Cultura, que seguido vai entregar cestas básicas aqui e ali, diz que eles estão produzindo para a cultura. Não, isso não é produzir, gente, isso é dar um mínimo. Nós queremos que realmente seja respeitada a lei, que dê visibilidade para o Conselho de Cultura, chame o Conselho de Cultura para conversar e dialogar, porque ali está representada a cidade, o circuito cultural. Então, eu só tenho a agradecer vocês pela luta, e vamos espalhar essa live, enfim, quem assistiu, e tem que conversar com a população. Infelizmente, nós estamos vivendo mais um momento que a gente tem que convencer as pessoas do óbvio, um momento em que o obscurantismo, né, no âmbito da ciência, da cultura, da tecnologia, está cada vez maior. As pessoas acreditam mais em fake news do que quem se dedicou a vida inteira para produzir o conhecimento real. Então, eu acho que, nesse momento, a gente, mais do que nunca, tem que pensar e olhar para a cultura. Porque sem cultura não existe humanidade. Não existe. Não tem. Pode procurar nos livros. A nossa história de construção, enfim, até das cidades arquitetônicas, tem cultura. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida e o poder público tem que fomentar. Aquele grande chavão, saúde, segurança, educação. Não, gente, não é só isso. Isso é o básico, é o mínimo, claro. Numa sociedade capitalista como a nossa, isso tem que ser garantido. Mas tem outras tantas coisas que precisam ser garantidas, e a cultura é uma delas. Mas fica o convite para vocês dois, num outro momento a gente debater mais conteúdo
não falta, né, conhecimento de vocês que atuam nessa área, mas a gente encerra hoje por aqui e convido vocês para amanhã. Amanhã o que nós vamos ter? Todo mundo está assistindo. É sobre habitação. Quase 1/3 da população de Porto Alegre está em habitação precária. Ou não tem água, ou não tem luz, ou não tem saneamento, não tem captação de esgoto, ou não tem acesso à educação, saúde, enfim. Há habitações precárias em Porto Alegre, não tem uma política de habitação, né? Aluguel social, enfim, construção de novas moradias. Então nós vamos abordar esse tema amanhã, que é muito importante. Agradeço mais uma vez a Mari e o Luciano por estar aqui conosco e vamos ter mais um final de semana aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma luta, né, mais forte no próximo período, porque a pandemia parece que vai continuar, né? Mais 2 meses aí, estão falando do pico, enfim, então mais 2 meses de dificuldade para o setor cultural, com os espaços todos fechados. Então tá, gente, até a próxima. Até mais, galera. Tchau, pessoal, valeu. Muito obrigado, é isso aí.